Bom, então, dando prosseguimento, essa aqui é um exemplo de um deck que está sujeito, né, a um ambiente marítimo, e perceba que o aço ele foi todo corroído, né? Você tem grande parte dele com camadas de corrosão, e parte deles também, inclusive, sem peças estruturais, devido provavelmente à corrosão intensa, prejudicou a peça e ela entrou em colapso. Então, os fatores de impacto, eles podem sim estar danificando a sua estrutura em um grau muito mais acelerado do que em estruturas que não estão sujeitas ao mesmo tipo de macro e microclima. Tudo bem? É um exemplo, basicamente, de dois tipos de aço diferentes que estão sujeitos a atmosferas e, consequentemente, meios agressivos completamente diferentes. Então, a corrosão, como eu falei anteriormente, ela vai ser literalmente a perda de massa da sua peça, tudo bem? Então, aqui você tem um aço ASTM A36, que é um aço muito comum na indústria, e você vai ter um ASTM A588, é um aço muito caro, mas é um aço que ele tem características que aguentam corrosão melhores do que o aço ASTM, o ASTM A36, por causa da composição mineralógica e química desse aço, né? Bom, então, esse estudo foi feito em São Paulo. Então, a atmosfera industrial, perceba que o aço ASTM, ele perde massa muito mais rapidamente do que o ASTM-A 588. Numa região marítima, observe que o ASTM-A 36 se desenvolveu mais rapidamente, em termos de meses, do que o outro metal. Por fim, você vai ter uma região urbana e uma região rural, né? Então, quando o aço ele está sujeito em um macroclima não tão agressivo, a perda de massa dele é muito pequena, se comparado com uma região altamente agressiva, por exemplo. Perceba que o seu material ele vai influenciar radicalmente na perda de massa, né, do seu elemento. E para isso, quando a gente estiver não somente analisando o tipo de aço que vamos utilizar no projeto, também tem formas que você consegue estar trabalhando para que você consiga evitar a corrosão precoce na sua estrutura. Então, alguns cuidados que nós temos de projeto são literalmente em relação aos tipos de encaixe que a gente vai ter, ao posicionamento de peças, se vão ter furos ou não, a limpeza e manutenção e a repintura, enfim. Aqui eu vou mostrar alguns exemplos para vocês sobre como que a gente pode mudar no seu projeto a concepção da sua peça de forma que ela fique adequada e que, logicamente, ela vai resistir muito melhor ao ambiente do que se não tivesse posicionado daquela forma. Então, é muito comum a gente ter projetos muito cantoneiros, né? E projetos cantoneiras, né? E seções abertas, né? É muito comum. Então, o posicionamento, por exemplo, é bastante. Você vai ter uma estrutura que aqui, nessa primeira instância, ela pode acumular água. Então, isso é uma coisa terrível para a estrutura, porque primeiramente, é uma carga que não necessariamente ela foi prevista para estar acontecendo aquilo. Às vezes, em erro de projeto, o posicionamento de uma peça pode ser que ela comece a reter água e por causa disso você tem um aumento de carga. E também em termos de manutenção. Aqui você não tem somente o acúmulo de água, você pode acumular matéria orgânica, micro-organismos, você pode acumular insetos, pássaros, enfim. Então, o posicionamento aqui, ela impede, né, ou ela mitiga esse efeito de armazenamento de água. E furos também são muito bem previstos, né, quando você vai estar expondo a sua estrutura ao ar livre, sem que ela seja coberta, por exemplo. Outro exemplo aqui muito claro é o tipo de encaixes que nós temos. Então, quando você vai fazer chapas compostas, né, principalmente para elementos de treliça, mais indicado que você faça sem que você deixe detalhes que podem armazenar água futuramente, né? O encaixe refere-se ao tipo de furos. Então, por exemplo, esse encaixe é muito comum em treliças, como eu falei. Então, geralmente solda-se aqui, né, a região que está em contato com o outro perfil de seção aberta. Então, esse tipo de detalhe falta e você pode ter o acúmulo de água. E justamente regiões de solda, que são regiões mais críticas, o acúmulo de água ali pode causar a deterioração da sua solda, até porque a solda ela vai ser um rearranjo, né, microestrutural ali do aço, então você vai ter regiões de PITE para
que potencialmente terão, né, a corrosão ali. Outro exemplo claro também é solda, mas ideal é que você solde todo o elemento conectado. Então você tem uma chapa gussete e um perfil de chapa chata. Você, nesse primeiro caso aqui, soldou somente as bordas, deixando aqui um acúmulo, né? Pode ser acumular poeira, e a poeira, como a gente viu anteriormente, quando você impede que o oxigênio circule ali ou permeie toda a estrutura, você pode fazer com que ocorra uma corrosão oculta. E essa corrosão oculta, ela se dá às vezes por deposição de material, poeira, etc. Então, esse tipo aqui de detalhe é muito importante no quesito de manutenção de estruturas. Outro detalhe de solda importante é esse. Às vezes a gente vai fazer o filete de solda e em campo o cara faz partições, né, do filete. Então ele faz uma solda assim, solda não, solda assim, solda não. Novamente, isso é um detalhe ruim em termos de corrosão, porque você permite o acúmulo, novamente, de matéria orgânica, água, e isso tudo, como a gente já viu anteriormente, é ruim porque propicia a corrosão. Aqui é um detalhe de uma foto, exatamente disso, é um detalhe que provavelmente não houve aqui, não se previu um furo, ou até mesmo a rotação dessa chapa aqui, mas que você acaba tendo um acúmulo, né? E essa peça aqui, por exemplo, ela tem um tipo de revestimento, que é uma pintura, provavelmente a base acrílica, e a própria água que se deposita e acumula aqui, ela acelera o processo de corrosão. Nesse caso aqui, não houve drenagem, né? A drenagem ela poderia ter sido feita através de um pequeno furo, né? Então, são detalhes como esse que não podem passar batido na fase de concepção de projetos. Outro detalhe também é exatamente aqui. Isso geralmente é um detalhe de enrijecedor. Isso acontece muito em pilares circulares, tá? Que você tem junção com treliçes. E provavelmente aqui acumulou-se água e olha como é que foi a perda da seção efetiva aqui. Então, essa aqui é uma área muito elevada para você se perder para uma peça estrutural. Isso aqui acarreta em grandíssimas considerações de perda de resistência. Então, esse tipo de situação não poderia acontecer em campo, né? E, bom, por causa disso, a gente tem alguns tipos de sistema de proteção. Basicamente, a proteção contra a corrosão, ela vai fazer o seguinte, ela vai criar uma camada, essencialmente falando, né? É uma camada que vai ser provavelmente impermeável, ou seja, uma camada adicional que você vai sobrepor a sua estrutura metálica, aquele seu aço, de forma que a umidade não venha a tocar na sua estrutura metálica. Dessa forma, você consegue mitigar a corrosão. Bom, para isso, você tem alguns tipos de ligas de metais diferentes. Os metais patináveis, os aços patináveis, cortem, o aço inoxidável, eles têm todos esses princípios. Você tem um tipo de fabricação de um metal que você vai ter depois, posteriormente a montagem dele, você vai ter uma formação de pátina, que é um óxido. Esse óxido ele vai variar de acordo com o tipo de composição química de cada aço. O patinável, por exemplo, é um aço que ele vai utilizar cobre e fósforo. E essa pátina que se forma, ela é aquela camada impermeável que vai impedir que a umidade entre em contato com a sua chapa metálica. O aço Corten, que é o Corten, ele vem da sigla Corrosion Tensile Strength, que vai ser basicamente o mesmo princípio do aço patinável. Ela vai ter uma camada de cobre e cromo, que ela também vai formar a pátina. E por último, você vai ter o aço inoxidável, que você tem a adição de níquel e cromo também para formar essa camada impermeável. Então, esses são tipos de aço que você pode estar utilizando de forma a impedir que a sua chapa, que a sua peça entre em contato com a umidade.